Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós ainda estamos no período de 7 dias em que celebramos a exaltação da Santa Cruz, a descoberta do Santo Madeiro em Jerusalém, graças aos esforços da imperatriz Santa Helena, mãe do imperador São Constantino o Grande. E é por isso que ainda neste domingo nós temos junto ao nosso iconostácio a cruz, para que ela seja exaltada e nós nos lembremos que dela nos vem a salvação. No passado, instrumento de tortura, instrumento de morte para execução dos piores criminosos, com a morte de Jesus Cristo numa cruz, ela se tornou instrumento de redenção, de vitória e de vida, porque esta foi a vontade do próprio Jesus Cristo. E as leituras bíblicas que nós fazemos no domingo antes do dia 14 de setembro, a data em que se inicia a festa da Santa Cruz, as leituras do próprio dia e deste domingo após a festa da exaltação nos falam deste tema, a cruz do Senhor Jesus. E neste domingo, no trecho do Evangelho de São Marcos que nós lemos, Jesus fala da cruz do cristão, da cruz que deve carregar o seu discípulo, aquele que quer realmente segui-lo, que é não a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo foi única só, uma e única, só Ele poderia carregar, porque nela Ele carregou os pecados de todo o mundo e sendo crucificado, derramando nela o seu sangue, Ele nela expiou todos os pecados para que nós pudéssemos ter a reconciliação e a paz com Deus, algo que o sangue de animais derramado no templo de Jerusalém não poderia fazer de fato, mas que ele fez como vítima e sacerdote, oferecendo um sacrifício pleno, perfeito e definitivo pelo perdão dos pecados de todos que quiserem receber esta graça pela fé nele e em tudo aquilo que ele fez por nós. Mas por que Jesus falou da cruz de cada dia que deve carregar o seu discípulo? Se nós lermos alguns versículos antes deste que nós lemos hoje, nós veremos o porquê. No mesmo capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, a partir do versículo 31, o evangelista nos conta o seguinte: E Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muito e fosse rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, fosse condenado à morte e depois de 3 dias ressuscitasse. E falava claramente a palavra. Jesus estava fazendo o anúncio da sua paixão, morte e ressurreição. O título Filho do Homem era um dos títulos messiânicos pela sua humanidade. Filho do Homem, filho de Adão, o pai da humanidade. E no caso de Jesus, mais do que isso, o novo Adão, aquele que criaria uma nova humanidade pela graça de Deus. Pedro, tomando-o consigo, começou a repreendê-lo. O apóstolo São Pedro, com zelo e amor por Jesus, o repreendia por ter dito aquelas palavras, que ele sofreria, que ele morreria. E Jesus então diz a ele: Vai para trás de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E embora possa parecer muito duro o que Jesus disse a Pedro, chamando-o de Satanás, na verdade, a palavra Satanás significa adversário, opositor. E Jesus estava então dizendo a Pedro que com aquelas palavras contra o seu sofrimento, a sua morte e consequentemente ressurreição,
ele estava se opondo à vontade de Deus e à vontade do próprio Jesus, já que ele sofreu voluntariamente por amor para a salvação de todos. E por isso, Jesus prosseguiu dizendo a todos da cruz de cada dia: se alguém quer seguir atrás de mim, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Logo, ele estava completando o seu ensino. Não apenas ele carregaria uma cruz, mas aqueles que desejassem segui-lo e servi-lo também carregariam. Primeiramente porque seriam perseguidos por causa da fé nele, pelo seu nome, por viverem segundo essa fé, por anunciarem o Evangelho de Jesus Cristo, como aconteceu com tantos cristãos ao longo dos tempos e como nós vemos, infelizmente, acontecendo mesmo nos nossos dias, em momentos e em lugares onde há terrível perseguição aos cristãos, com sofrimento, com tortura e com morte. As palavras de Jesus permanecem, sem dúvida, muito atuais. Mas também, sem dúvida, Jesus fala daquelas cruzes mais comuns a todos, das enfermidades, das dificuldades, das preocupações, de tantos problemas, das vicissitudes da vida e do dia a dia, que todos temos que aprender a carregar com fé e esperança na vitória final, apesar de todos os pesares. Porque a cruz envolveu sofrimento, a cruz envolveu morte, mas o seu fim foi a ressurreição, a vida nova e a vida verdadeira, e assim vai ser também para aqueles que verdadeiramente seguem a Jesus Cristo. E lendo estas palavras de Jesus, nós até entendemos melhor por que ele foi tão rejeitado, no seu tempo e depois, mas no seu tempo especialmente, porque estando ele no meio daquele povo, operando milagres, falando palavras que só Deus encarnado poderia dizer, poderia pronunciar, porque ele foi tão rejeitado. Porque para o povo daquele tempo, religiosos ou não, Jesus foi a maior decepção possível. Porque ele frustrou os desejos daquela gente. Eles esperavam o Messias. Messias em hebraico é o mesmo que Cristo em grego. Mas o Messias que eles esperavam era um descendente de Davi, que se levantaria contra os ocupadores romanos, os derrotaria e restauraria a glória e a grandeza do reino de Israel. E veio Jesus, que não nasceu num palácio, que não se cercou da grandeza dos reis, e que no final aceitou a cruz, decepcionando e frustrando os desejos e planos dos políticos e também dos que esperavam, do ponto de vista religioso, um enviado de Deus, libertador, humano, temporal, mundano apenas. E Jesus, a Pilatos, disse, quando estava sendo interrogado: o meu reino não é deste mundo. Porque o reino de Jesus se estabelece neste mundo, mas nos corações, nas almas, e não como um reino visível de grandeza exterior. Algo que ele já havia rejeitado na tentação no deserto, quando o demônio lhe disse, mostrando todos os reinos e suas riquezas: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus simplesmente respondeu, citando as Escrituras Sagradas: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Por isso, Jesus, sem dúvida, entre outras coisas e por outras razões, foi assim tão desprezado. E Jesus completa: pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Como perder a vida e como ganhar a vida? Porque muitos, em busca das riquezas, da glória e da grandeza do mundo, podem até consegui-las,
mas perdem as suas almas, perdem a vida eterna e verdadeira, perdem a glória, a grandeza, a felicidade do mundo que virá, para ganhar o mundo que perece, o mundo que é transitório, como é transitória nele a nossa existência. E por isso o cristão é chamado a fugir deste desejo de glória e de grandeza, no sentido em que elas não valem a nossa alma. Podemos buscar o bem para nós e para os outros, podemos até ter glória e grandeza, mas que a glória seja dada primeiramente a Deus, e que não percamos nossas vidas nesse sentido, nessa busca e nessa luta. E assim viveram os santos, que em troca da glória futura aceitaram perder a glória neste mundo e aceitaram sofrer. E eu quero aqui citar um biblista que usa também palavras do grande mártir Santo Inácio de Antioquia, um dos exemplos para nós daqueles que perderam a vida neste mundo para ganhá-la junto de Deus. E o texto diz: é necessário perder-se a si mesmo, o cristão, o discípulo de Jesus, como Abraão, que sendo já maduro em idade, partiu para uma terra estranha, como Moisés, que aceitou ser o líder de um povo difícil, como Maria, que enveredou por um caminho tão singular que ninguém poderia compreender nem ajudar. Humanamente falando, na sabedoria humana, perderam suas vidas, mas as ganharam para Deus. E Santo Inácio, fazendo o mesmo, pouco antes de ser entregue aos leões na arena, porque foi assim a sua morte, essa foi a sua condenação, o santo bispo cristão, escreveu o seguinte: sou o trigo de Deus, que eu seja triturado pelos dentes das feras para converter-me em puro pão de Cristo. As paixões em mim estão crucificadas, não há mais fogo carnal que me queime, mas brotou em mim uma fonte que murmura e me diz interiormente: venha para o Pai. Assim, Santo Inácio de Antioquia, o grande mártir, perdeu a vida neste mundo e a ganhou junto de Deus. E nós vemos que depois de Jesus pronunciar estes ensinamentos, ele levou consigo Pedro, Tiago e João e se transfigurou diante deles. Por quê? Para mostrar exatamente que, apesar da vitória, da derrota humana, do sofrimento, da morte, da dor, haveria depois a glória de Deus, como houve na sua ressurreição, glória que Deus quer dar a todos os seus filhos, aqueles que forem fiéis a Ele e viverem de acordo com os seus ensinamentos. E encerramos com palavras do apóstolo São Paulo. Deus diz: destruirei a sabedoria dos sábios e a compreensão dos inteligentes. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, Deus quis, por intermédio da loucura do anúncio da pregação, salvar aqueles que creem. Porque alguns pedem sinais e outros procuram sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, entretanto para os chamados, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, na sua cruz, nos concedendo a vida. Derrota aos olhos humanos, loucura e falta de sabedoria, mas sabedoria de Deus, poder de Deus e a salvação de Deus para os que creem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.